Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao canal Maelcio Silva. Hoje eu quero aprofundar um pouco mais sobre a comparação de impostos entre o Brasil e os Estados Unidos, indo além dos números gerais e falando sobre a estrutura, transparência e possíveis mudanças com a reforma tributária. Quando falamos em cargas tributárias, estamos falando da proporcionalidade do PIB que é arrecadada pelo Estado em forma de impostos. Portanto, no Brasil, esse número gira em torno de 32%, ou seja, 32% do PIB vai para o governo de modo geral. Esses 32% são distribuídos entre Estado, município e a União. Portanto, não é 32% só para o governo federal. Ou seja, existe uma diferença, mas ela não é tão gritante assim, pois nos Estados Unidos esse número gira em torno de 26% a 27%. Não chega nem a 10 pontos percentuais, quiçá ao dobro do que muito se diz. No Brasil, a maior parte da arrecadação vem de impostos sobre o consumo. Esses impostos são embutidos nos preços dos produtos e serviços. Isso faz com que o cidadão que compre comida pague imposto. Compra combustível, paga imposto. Roupa, medicamentos, enfim, tudo que se compra paga imposto. Já nos Estados Unidos, o peso maior do sistema tributário recai sobre impostos diretos. Isto é, proporcionalmente à renda, além de tributos sobre herança, patrimônio, o que aqui no Brasil é muito baixo. É nesse ponto que a reforma tributária, uma das propostas centrais, é simplificar nesses impostos. Vários impostos serão unificados, formando o IBS e o CBS. Mas um aspecto muito importante, ainda pouco discutido na reforma tributária, que ela promete trazer, é mais transparência na nota fiscal. Com a reforma tributária, o consumidor terá noção de quanto ele realmente paga de imposto. Ou seja, a nota virá discriminada, o preço do produto e os impostos embutidos, IBS, CBS e outros. No final, o preço total do produto, ou seja, você sabe quanto custava antes dos impostos e depois dos impostos. Então isso vai trazer uma noção mais clara de quanto a gente realmente paga. Às vezes temos surpresas, pode ser que teremos surpresas positivas e muitas vezes negativas, porque se pensa que vamos pagar um valor X e pagamos 2x. Às vezes se pensa que pagávamos 2x e paga 1x só. Então, deverá ter surpresa, eu imagino. E veja bem, quando nós falamos de 32% de impostos, nós não estamos dizendo que todo cidadão paga 32% de imposto. Tem gente que paga muito mais, tem gente que paga muito menos, e eventualmente há pessoas que praticamente não pagam nada. Quem tem muito pouca renda, nós sabemos como que é a extrema pobreza no Brasil. E quem é muito rico também, paga bem pouco, porque as isenções, as deduções, as renúncias fiscais, para quem tem muito, muito dinheiro. Mas é muito, não é questão de você que é bem de vida, tem aí um bom patrimônio, 2 carros do ano, 0 na garagem, uma excelente casa. Não, não é isso não, é patrimônio alto mesmo que no Brasil tem. Além dos impostos sobre o consumo, é entender as diferenças de outras tributações, como imposto de renda, imposto sobre herança e tributação de grandes fortunas. No Brasil, o imposto de renda de pessoa física é relativamente concentrado na classe média formal, que nem é tão média assim, é até baixa, e as alíquotas não são muito altas quando comparadas com países desenvolvidos. Há muitas isenções sobre rendimentos de capital, lucros e dividendos. Portanto, quem tem mais não paga. Nos Estados Unidos, o imposto de renda é progressivo, com alíquotas mais elevadas
para rendas muito altas, além de maior incidência sobre ganhos financeiros. Paga-se imposto de renda. Outro ponto importante no Brasil é o imposto sobre herança. No Brasil, esse imposto, o ITCMD, é estadual e tem alíquotas baixas quando comparadas ao padrão internacional. Em muitos estados, não passa de 4%, chega no máximo a 8%. Enquanto que nos países desenvolvidos, os Estados Unidos, por exemplo, pode chegar a 40%. Pensa para vocês verem a diferença que é. Já a tributação sobre grandes fortunas, que existe em vários países, inclusive nos Estados Unidos, não foi implementada no Brasil, apesar de estar previsto na Constituição. A Constituição traz essa previsibilidade. Ou seja, se criar uma lei para tributar, não será inconstitucional. Esse tipo de imposto busca tributar patrimônios muito elevados, não a classe média, e costuma ser usado como mecanismo de justiça fiscal. Portanto, quando comparamos Brasil e Estados Unidos, fica claro que a discussão não deve se limitar a quem paga mais impostos. O Brasil paga, é inevitável. No Brasil, a classe média e a classe baixa também paga mais proporcionalmente do que grandes fortunas e classe média alta. Fato. A reforma tributária não vai mudar isso. Não mudará. Permanecerá como está, infelizmente. Não há previsibilidade de aumento de impostos, embora a gente possa ser cético nisso, é outra questão também. Portanto, no Brasil, a pergunta correta é quem paga, como paga e onde o sistema pesa mais. A reforma tributária pode ser um passo importante para tornar o sistema brasileiro mais simples, transparente e mais justo, especialmente se vier acompanhada das mudanças de tributação da renda e do patrimônio, o que ainda não está previsto, mas é possível fazer. Vamos acreditar nisso? Não sabemos, né? Se pressionarmos os deputados, a gente consegue? Eu imagino que sim. Sem isso, o Brasil continuará sendo um país onde o imposto pesa mais sobre o consumo, consequentemente, sobre quem tem menos renda. E vai sobrar mais para quem tem mais renda, não paga tanto imposto assim. E aqui um ponto que precisa ser explicado é, os 32% do Brasil, os 26%, 27% dos Estados Unidos, não são pagos de modo uniforme, não é todo mundo que paga isso. Porque alguém me disse, então nós pagamos 32%, depois pagamos mais 10% disso, 10% daquilo, 50%, no fim dá 60%, 70%. Não. Talvez, individualmente, você pague em relação à sua renda, 50%, talvez, não sei. Essa questão é você que tem que montar uma planilha, porque veja bem, interessante que agora com a reforma tributária que você vai poder fazer isso. Eu pretendo fazer. Então você monta uma planilha e você põe os seus rendimentos e tudo que você comprou. E aí você pode somar todos os impostos que você comprou. E aí no final do ano você sabe quanto você ganhou, quanto você pagou de imposto. É interessante. Poderá ter surpresa, como eu disse, positiva e negativa. Talvez chegue a mais de 50%, que é o que dizem que a gente já paga. E talvez pode ser que chegue a menos. E veja bem, quem é de classe baixa, daqui a gente precisa apontar essa realidade. Classe baixa. Primeiro fato, esse é muito delicado para se falar, né? A possibilidade de fazer algo não muito certo, digamos assim, já não existe. Por exemplo, sonegar imposto para quem é de classe baixa, no Brasil, não tem nem como. Digo mais, quem não declara imposto de renda, não tem, a chance é zero. Existe possibilidade? Existe possibilidade, embora nem seja tão grande, mas existe para as rendas mais altas. Não estou dizendo que faça. Nem sei se faz, não sei se existe isso. Eu estou dizendo que há possibilidade, é possível fazer. Mas isso é uma coisa ilegal, imoral. Vamos falar agora aqui dos que é certo. Quem declara imposto de renda, especialmente em taxas mais elevadas, pode deduzir boa parte.
né? Gasto com saúde, com educação, tudo isso, parte pode ser deduzida do imposto de renda. Já quem é de classe baixa, e eu digo classe baixa, quem ganha 2 salários mínimos, por exemplo, ele paga um médico particular, às vezes paga, e não consegue deduzir nada. Aí já não. Por quê? Porque é tributado o consumo. Então, esse é, talvez, o maior dos problemas do Brasil. Então, essa é a discussão. O Brasil tem carga tributária alta. Verdade. Não se discute isso. O Brasil também tem mais serviços públicos. Se pode questionar a qualidade. É outra questão. Mas existe. Por exemplo, educação superior, saúde, nos Estados Unidos, zero. Não tem. No Brasil tem, custa caro. Educação superior é de qualidade superior à educação privada, incontestável, você pode dizer o que você quiser, pode não gostar, mas é verdade. A saúde, nem tanto, é ruim, mas existe. Nos Estados Unidos, não existe. Então, são questões que a gente tem que apontar. Programas sociais, como Bolsa Família, nos Estados Unidos também existe, mas é menor do que o Brasil, quando comparado em números diretos, né? Porque, claro, a renda que os norte-americanos têm, o tamanho do PIB deles, se a gente for fazer uma comparação direta, aí não tem nem como. Mas os programas sociais no Brasil prometem ser maiores. Então, são coisas que a gente tem que pensar quando fazemos as críticas sobre a tributação. E sim, ninguém gosta de pagar imposto, mas todos gostam de usufruir dos serviços do Estado. Isso não tenha dúvida. Tchau, tchau, fique com Deus. Até o próximo vídeo.